Manhã Show, apoio cultural, Bom Pastor, tranquilidade e segurança para você e sua família. Seu jeito. A sua rádio do seu jeito. Chegamos, mundo! Bom dia! Tudo bem com você? Bom! Tudo bem, tudo bom, muito bem. Para você que está com a gente acompanhando as ondas da 90,3 FM, a Band FM, você que estava ansioso para ouvir essa musiquinha gostosinha, começar a sua semana com alegria total, dia 29 de setembro de 2020, penúltimo dia do mês de setembro. Terça-feira, terçou, Galo. Terça-feira a gente já começa melhor, né, gente? O trampo já foi dado na segundona e hoje estamos aí com tudo nessa terça-feira, calorão, 29 de setembro de 2020. E claro que você é nosso convidado a ficar com a gente até às 11 horas da manhã, porque estamos já recebendo, né, todos os candidatos à prefeitura aqui de Poços de Caldas e daqui a pouquinho tem entrevista especial, né, Galo? É isso aí, daqui a pouquinho iremos receber mais um candidato à Prefeitura de Poços de Caldas, doutor Heloísio Lourenço, ele que é dentista, 30 anos de atuação aqui em Poços de Caldas e vai falar com a gente do partido do PSB, Heloísio do Carmo Lourenço, ex-prefeito de nossa cidade também. Nós vamos conversar com ele sobre diversos temas e você participa com a gente. Nós não temos enquete, mas temos a oportunidade de você mandar a sua pergunta, gente, agora aos nossos possíveis representantes no Poder Executivo. Então manda para nós a sua pergunta no WhatsApp 999795825. Você pergunta para nós o que você quiser à medida do possível. A gente recebe muita mensagem, a gente tenta ler aqui também para o candidato, para o convidado. Não é isso, Amandita? É isso aí. Então daqui a pouquinho o doutor Heloísio vem bater aquele papo com a gente a partir das 10 horas da manhã. Participa, manda mensagem no 0359-9979-5825. Lembrando que ao longo da semana, né, são 9 candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas. Cada dia a gente entrevista um. Foi tudo definido por ordem alfabética. Ontem nós já recebemos o Eduardo Junqueira, que é do PDT. Hoje recebemos o doutor Heloísio do PSB e você pode participar com a gente, fazer as suas perguntas e também vamos ver, né? Queremos ajudar você nesse período eleitoral, eleições municipais, a definir o seu voto, a realmente conhecer as propostas de todos os candidatos e a gente, né, de alguma forma bem bacana, bate um papo aqui com eles para tentar trazer todas as propostas dos candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas. Também estamos ao vivo pelo Facebook da TV Plan, da Band FM e esperamos a sua participação, beleza? É isso, perfeitamente. O mais legal é isso, viu, gente? A questão, quando a gente sempre fala, até um clichê, né, essa síntese, que é o voto consciente. O que é o voto consciente? É quando você sabe realmente em quem você quer votar e por que você quer votar nessa pessoa. Não apenas, eu vou votar naquele ali porque eu gosto, mas por que você gosta dele? Você tem que ter consciência se a ideologia dele bate com a sua, se a linha de pensamento dele tem a ver com aquilo que você também defende. Isso é o voto consciente. Não tem voto certo, né? Para você votar, você tem que votar com consciência. E pode ser que o seu voto não seja o mesmo que o meu, que não seja o mesmo que a Amanda, e assim sucessivamente. Por isso, voto consciente, como sempre, é a oportunidade que a gente deixa para você conhecer os candidatos aqui no Manhã Show. E Galo, isso é muito legal, né, gente? A gente fala sobre política, muita gente fala, eu detesto política, eu não quero saber sobre política, para mim é todo mundo igual. Mas não, gente, a gente realmente, como o Galo disse, essa ideologia, conhecer o pensamento de cada um, pra gente depois cobrar os representantes que estão ali, eles estão representando nós, a população em si. Então a gente precisa conhecer sim, você falou isso, então é isso que eu quero ver no seu plano de governo, é isso que eu quero ver nesses 4 anos que você vai comandar a cidade, né? Então a gente precisa discutir política, entender o que é isso e também cobrar as pessoas que estão ali nos representando. Então, galerinha, fica junto com a gente que tem muita coisa boa ainda, né, Show Galo? de bola, é isso aí. E claro, tem recado especial para você que está acompanhando a gente. Nós vamos falar logo da BRZ.
É isso aí, chegou a sua vez de ser premium com a BRZ em Poços de Caldas. Lançamento Portal Estância das Águas da BRZ. 2 quartos premium com suíte, condomínio fechado, torres com elevador e lazer completo. Entregue mobiliado, equipado e decorado. Além de muito conforto, qualidade de vida e segurança para você e sua família. Tudo isso a 3 minutos do shopping, a 6 minutos do centro. É a sua chance de morar perto de tudo que você precisa. Oferta especial para as primeiras 140 unidades. ITBI e registro grátis e condições especiais de parcelamento. Consulte condições. Ligue 3014-0223 ou acesse brzempreendimentos.com e visite o apartamento decorado na Rua Assis Figueiredo, 1495, no centro. Atendimento com horário marcado, seguindo todas as medidas de prevenção ao coronavírus. Venha ser premium com a BRZ, Amanda. Ai, sensacional. A BRZ que chegou com tudo aqui em Poços de Caldas, né? Você ter esse seu AP Premium vai ser sucesso. E aí, Galo, falando sobre coronavírus, Covid-19, ontem nós tivemos a atualização dos dados globais aí sobre o número de mortes. E, infelizmente, no mundo todo, né, a gente ultrapassou a marca de 1 milhão de mortes. E aí, né, gente, esse número causado aí pelo coronavírus, que ultrapassou 1 milhão ontem, de acordo com uma contagem, uma estatística assombrosa de uma pandemia que devastou a economia global, como a gente sabe, também sobrecarregou os sistemas de saúde e mudou a maneira como as pessoas vivem, isso é fato. E o número de mortes pelo novo coronavírus neste ano já é o dobro da quantidade de pessoas que morrem anualmente de malária, e o índice de mortalidade aumentou nas últimas semanas devido ao aumento das infecções em vários países. E segundo, né, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ele falou que o nosso mundo alcançou um marco angustiante, né? O Antônio Guterres, ele falou que é uma cifra atordoante. Mesmo assim, nunca podemos perder de vista toda e qualquer vida individual. Eles eram pais e mães, esposas e maridos, irmãos e irmãs, amigos e colegas. Se foram necessários 3 meses para as mortes de Covid-19 dobrarem para 500 mil, um índice acelerado de fatalidades desde que o primeiro óbito foi registrado na China no início de janeiro. Então, mais de 5.400 pessoas estão morrendo em todo o mundo a cada 24 horas, de acordo com cálculos, né, dessa pesquisa que foi encomendado, baseado nas médias de setembro, sobrecarregando serviços funerários e também cemitérios. E isso equivale a cerca de 226 pessoas por hora, ou uma pessoa a cada 16 segundos. Nossa. Durante os 90 minutos de uma partida de futebol, em média, 340 pessoas morrem. Para a gente ter uma noção sobre os dados aí que foram atualizados, né? E os especialistas continuam receosos, né, de que as cifras oficiais de mortes e casos globais subestimem ainda consideravelmente a verdadeira soma por causa das limitações na realização dos exames, porque muita gente nunca fez o teste, né? E também nos registros e da possibilidade de ocultação de alguns países. Então, gente, trazendo esses dados, né? Estados Unidos, Brasil e Índia, que juntos respondem por quase 45% de todas as mortes globais de Covid-19, suspenderam medidas de distanciamento social nas últimas semanas. Mas, claro que a gente fala sobre isso, né? Tem que voltar, sim, a economia, mas a gente precisa ter essa responsabilidade, porque a pandemia tá aí e não acabou. Então, esses dados atualizados aí da Organização Mundial da Saúde, muita coisa, né, gente? Pois é, o principal fator que a gente ressalta, né, gente, são os cuidados que todos devem manter, né? É claro, a imprensa, né, de uma forma geral, nós da imprensa também falamos dos números que tem dado uma diminuída no âmbito estadual, principalmente, né, no âmbito municipal também, muito embora o registro de algumas mortes, mas a questão da ocupação em leitos de UTI e Covid diminuiu bastante, né? Então, a gente está de olho nos números, mas não quer dizer que porque diminuiu os números em âmbito local, estadual, até nacional, quer dizer que a gente tenha que diminuir o nosso cuidado. Então, esse cuidado deve ser contínuo. Na minha opinião, ele vai ser aí ainda muito tempo para frente, né? A questão da utilização de máscaras, cuidado com álcool gel, acho que é algo eterno agora, não vai ser uma coisa que vai parar. É o novo normal, né, galera? Normal, exatamente. E até mesmo essa questão do contato direto. Sim. O brasileiro tá sofrendo muito com isso, porque... A gente gosta de abraçar, beijar, né? Não, gente, evita, tá? Eu acho até Amanda, que quando
quando tiver assim a cura, tomara em breve tenhamos a vacina, eu acho que mesmo assim as recomendações serão mantidas, serão pedidas no quesito de não se aproximar tanto um do outro e tudo isso porque você consegue evitar não apenas o SARS-CoV, né, que é o Covid-19, mas outros diversos vírus que podem também trazer uma letalidade muito alta, né? É isso aí, galera. Bom demais. Amandinha, vamos falar da Troiano Enrolamento? Vamos, porque a Troiano Enrolamentos está funcionando normalmente, tomando todas as medidas preventivas para melhor te atender, também devido aí à pandemia, e tá rolando grandes promoções, tá? Todas as peças aí pro seu carro originais, você pode ter certeza que você vai encontrar na Troiano Enrolamentos. E se você preferir ficar em casa tranquilo, eles entregam para você, parcelam em até 10 vezes no cartão. E o telefone lá na Troiano é o 3722-1509. Tem também o 3722-3309 e eles entregam para você. Troiano Enrolamentos, há 45 anos, fornecendo o melhor para o seu veículo. Lembrando que eles estão ali na Marechal Deodoro 930 e é sucesso. Sucesso total para você que está com a gente aqui na Band FM. Tem música para você dançar, para você curtir. Lembrando que daqui a pouquinho estaremos com o Dr. Heloísio Lourenço, ele que é candidato a prefeito de Poços de Caldas, do PSB. E você participa com a gente, manda a sua pergunta ao ex-prefeito e candidato à prefeitura de Poços de Caldas, Dr. Heloísio Lourenço, no 99979-5825. Vai, meu amor. Manhã Show. Fica ligadinho que às 10 horas começa. Enquanto isso, vai mandando mensagem pra cá. O WhatsApp tá liberado, 0359-9979-5825. Também estamos ao vivo pelo Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM. Faça sua pergunta aí aos candidatos, né? Principalmente ao convidado do dia, que é o Dr. Heloísio Lourenço, do PSB. Sucesso total. E olha, gente, eu quero dar um recado para você. Comece a sua graduação na Unopar ainda nesse semestre. Eba. Cursos de 2 a 4 anos com mensalidades a partir de R$ 149. Matrícula grátis até o dia 30 de setembro. Ó, você tem até amanhã para fazer a sua matrícula grátis e você começa a pagar só em outubro. Então, faça o nosso vestibular online do conforto da sua casa. Unopar Poços de Caldas fica na rua Doutor Mário de Paiva 572, telefone 3721-7618, WhatsApp 998276990. Vai lá, gente, entre em contato também pelo WhatsApp, pelo telefone. A Unopar quer te ajudar a se capacitar nesse momento. É muito importante para você também voltar ao mercado de trabalho. Conversa com a Angélica, conversa com o pessoal lá da Unopar que vai dar negócio, viu, Amandinha? Sempre vai dar negócio. E agora, Galo, temos novidades aí no jornalismo brasileiro. É mesmo? Porque Rachel Sherazade foi dispensada do SBT, menino. Você acredita? É mesmo? Pois é, gente. A jornalista, né, ela usou as redes sociais ontem para comunicar que não faz mais parte do SBT. A jornalista contou em seu canal do YouTube que a dispensa aconteceu por e-mail e antes da data já prevista em comum acordo. E aí, né, ela falou o seguinte: como vocês já sabem, há cerca de um mês, eu e o SBT decidimos não renovar a nossa parceria de quase 10 anos de trabalho juntos. Nosso contrato, então, deveria seguir até o dia 31 de outubro, mas, né, o SBT me comunicou através de um e-mail que a partir de ontem, né, de segunda-feira, dia 28, ela não mais precisaria voltar à emissora, portanto, apresentar o SBT Brasil. Então, a empresa, né, dá por cumprido o nosso trato, afirmou ela. Mas em nome dos quase 10 anos que eu estive à frente do SBT Brasil, achei que seria de bom tom não sair a francesa. Em consideração e respeito a você, meu público, eu venho neste horário habitual dos telejornais dizer adeus. Adeus não, um até breve. E a Rachel aí encerrou o vídeo dizendo que esse não é o último capítulo da sua vida, mas sim um capítulo novo, cheio de sonhos e desafios. É dever de todos os espíritos livres abominar as amarras e ir além. Beijos e até breve. Finalizou ela aí, né? Eu acho que ela deu alguns indícios, né, Galo?
Com Que certeza. antes ela foi convidada, não, quando ela foi contratada, era para ela palpitar sobre política e ela tinha livre demanda aí para falar sobre o que ela quisesse e tudo mais. E agora, nessa declaração dela, é dever de todos os espíritos livres abominar as amarras e ir além, significa que ela estava sendo podada, provavelmente, né? E também a gente sabe que o SBT está tentando investir agora em outros meios também, não mais no jornalismo, com a dispensa do Cabrini e com a dispensa dela também, né? Então, o SBT deve estar em nova reformulação. Sim. E a gente aguarda também, provavelmente ela estava sendo podada, e vamos ver para onde ela vai agora. E pelo jeito que ela falou, novos ares e tudo, é capaz que ela já tá até com algum novo projeto na manga ali, né, Vamos Amanda? pensar que se o Bolsonaro, né, se ela deve ter saído por conta de presidente, a gente não sabe, né, gente, são suposições. Pra Record ela não vai poder ir também, porque lá tá tudo bem, né? Pois e pra é, Globo eu pois é. acho que ela também não vai, porque não é muito perfil dela. Vamos ver quais serão as novidades aí na vida dessa jornalista. Mas a gente fala sobre isso também, sobre liberdade de imprensa, e você ter a sua ideologia mais uma vez, onde você acredita que você pode estar para você fazer o seu trabalho da melhor forma possível. A partir do momento que não faz parte, que você não concorda com o que tá rolando, né, naquele ambiente, tchau, amor, beijo, tchau, e foi bom enquanto durou. E foram 10 anos, né? Então ela fez um belo trabalho aí, muita gente gostava dela como jornalista, seus comentários e tal. Muita gente também não. Fato é que ela deu adeus aí ao SBT depois de 10 anos, galerinha. Fato, hein? E olha só, a gente já aproveita para dar aquele recado para você que tá conosco. Coração. Vamos lá pro Atacadão do Jeans, Amanda? Vamos! É isso aí, o Atacadão do Jeans, onde você encontra a maior variedade em jeans com o melhor preço da cidade. São vários modelos de jeans e, claro, você escolhe. Pode escolher também o seu preferido ou é aquilo, viu? A dica que a gente dá é pra você chegar lá e levar um de cada. Pra toda beleza? a família, gente. Leva pra família toda, encontra roupa pra todos, blusinhas, calças, camisetas, shorts na moda feminina, masculina e infantil. Não deixe de visitar uma de nossas 3 lojas, são 3 unidades para você. Pensou em jeans, pensou Atacadão do Jeans, na Assis Figueiredo, na Rua Pernambuco e também na Rua Marechal Deodoro, grande parceira aqui do programa Manhã Show, hein, Amandinha? E Galo, falando do mundo dos famosos também, vamos falar da Nayara Azevedo, né, que é um dos nomes mais comentados aí do sertanejo, da atual geração do sertanejo, da mulherada na música sertaneja. E a Nayara Azevedo ontem também ficou entre os assuntos mais comentados aí na internet, porque, menina, ela tem 30 anos e ela descobriu uma menopausa precoce. E olha, a gente falando sobre isso, né, tem sido mais comum do que a gente imagina, essa menopausa precoce. Logo depois da entrevista com os candidatos também, vamos receber aqui, né, especialistas na área para a gente comentar sobre saúde, que é sempre muito importante. Mas a Nayara Azevedo, ela descobriu que tem predisposição para a menopausa precoce. E aí ela decidiu iniciar um tratamento para congelar os óvulos. Ela que tem 30 anos, ela é casada com o Rafael Cabral desde 2016. E aí ela contou a respeito da sua decisão, né? Que ela já quis congelar os ovos. Ela descobriu em outubro do ano passado que ela tinha essa predisposição à menopausa precoce e por isso ela não pode ter um filho de forma natural. E aí ela começou a fazer esse tratamento de reposição hormonal para isso e está também fazendo um tratamento para congelar os óvulos e ter um filho no futuro. Quando entrei na quarentena, consegui ter essa disponibilidade de horário na minha agenda para tomar as injeções, fazer ultrassom com frequência. Se o meu corpo estivesse ok, talvez eu tivesse engravidado nessa quarentena. Mas vou esperar um pouco ainda. Quando acontecer, vou ser uma mãezona, disse ela. Porém, né, os planos de ser mãe ficam para o futuro. A Nayara agora tem se dedicado em um novo ramo de negócios, um salão de beleza que ela abriu lá em Goiânia. Você tá brincando? E aí ela falou que gostou muito dessa área, que ela tem formação em estética e também ela é pós-graduada em pós-operatório. Ela sempre teve vontade de ter algo para ela, mas ela não tinha tempo. Com a quarentena ela conseguiu testar profissionais e tem ido, né, várias vezes aí no salão. Agora ela também está empreendendo dessa outra forma. Mas é muito nova ainda, já está fazendo tratamento e a gente torce aí, né, para que logo ela esteja bem, que esteja um bebê também. E a menopausa precoce, gente, falando sobre saúde, a gente não imagina, por isso que a gente também, as recomendações da saúde é que pelo menos de 6 em 6 meses, as mulheres, né, os homens também pelo menos uma vez no ano tem que fazer aquele check-up, mas a mulherada
passar aí, né, pelo seu ginecologista para entender como que tá o seu corpício, porque sempre saúde é melhor a gente fazer tudo certinho, né, Galo? Com certeza, tem que tomar bastante cuidado, né, não, Amandinha? É porque bem isso. E já que você tá falando de saúde aí, sabe quem fez a harmonização facial? Quem, gente? Você não sabe, amor. Não sei. Eu! Você já fez, gente? Tô brincando, tô brincando. Eu fiz olheira esse tempo atrás. Wesley Safadão agora é harmonizado, você sabia? Gente! É, isso aí, ó, virou meme, inclusive, muita gente falando. O Ken humano tá diferente, viu? Você fala que você parece com o Safadão, agora que ele fez a harmonização ficou mais parecido? É, agora ele tá tentando, né, você sabe que tem aquele povo que tenta copiar os outros, ele tá tentando me copiar. E você sabe que todo mundo também te chamava de Ken humano, né, da TV tá Plan. Muita cara dele, gostei. Mas o Safadão, eu achei que ele ficou com aquele rosto bem quadrado mesmo. Ele na verdade, ele é meio bochechudinho, né? Acho que ele fez bichectomia. Ficou estranho. Pôs uma negócio, boca, uma bichectomia. Eu achei tá que ficou bem. Aqui que dá pra ver bem a curvinha aqui, né? Mas ele fez a harmonização facial na madrugada da última sexta, viu? Acompanhado da mulher, a Tiane Dantas. E os dois fizeram Tayane, tia. Deve ser Tayane. Tiane. Oi, Tiane. Oi, Tiane. Chama a Tiane. Ô, Tiana. Você para de ser louco. A Tiane foi com ele lá, fez o mesmo procedimento, viu? E aí eles postaram, viu? Sabe como eu quero ficar? Com o rostinho de bebê. Mas eu achei que ficou um pouquinho artificial, viu? Eu acho esse Safadão tão chato. Harmonização artificial aí, né? Eu também achei. Facial, e né? eu falo que agora tá todo mundo, né? Uma outra questão que a gente também tem que avaliar, porque todo mundo quer ficar com o mesmo rosto. Porque é mais bonito ficar com o rosto quadrado, os homens e tal, né? Que tem feito esse movimento aqui. Você tá de barba, não dá pra ver se você tem o rosto quadrado. Não dá. Mal tem também, né? Você sabe. Sim, o Mal ele criou a harmonização facial. Ele que criou, ele que, né? Sempre lançou moda aí na vida, né, Mal? Mas é isso aí, viu? Pra você aí deve ter sido muito importante essa notícia, falando que o Wesley Safadão agora fez tá com a harmonização, você gostou? Ah, beleza, hein? Amanda, vamos falar de coisa boa, coisa importante de verdade. Nossa, da Audience Aparelhos Auditivos. É isso aí, galera. Uma dica imperdível da Audience, que é ponto de venda Phonak. Então, aparelho auditivo Phonak Marvel com uma qualidade sonora excepcional desde o primeiro ajuste. E aí tem um som rico e claro. O Marvel possui modelos recarregáveis que conecta a smartphones e TVs. E aí, gente, que tal ganhar aquele aparelho auditivo da Phonak? É só participar de um concurso que tá rolando. E aí, como que você faz para participar? Basta acessar o site do concurso, fazer a inscrição, em seguida o representante da Phonak vai te ligar para realizar um teste. E após o teste, é só você retornar ao site do concurso e responder a pergunta: o que o Phonak Marvel vai mudar na sua vida? Então aproveite essa chance e participe, tá? E agende agora mesmo a sua consulta com a Audience em Poços de Caldas. O número aqui em Poços é o 0359 9239 0485 e lá em Mogi Guaçu tem também 0199 7423 4971. Audience Aparelhos Auditivos, pois você merece desfrutar das ricas paisagens sonoras da vida. Muito bem, recado dado lá da Audience. Então você que está com a gente, participe desse concurso muito bacana para você ganhar um aparelho Phonak Marvel, sucesso total, dica bacana aqui no programa Manhã Show. Gente, daqui a pouquinho, a partir das 10 da manhã, estaremos com mais um candidato à Prefeitura de Poços de Caldas, Dr. Heloísio Lourenço, estará conosco e você participa, mande a sua mensagem aqui no Manhã Show. Manhã Show! Band FM! FM do Manhã Show, as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas. Ontem entrevistamos o Eduardo Junqueira Dias do PDT e hoje, daqui a pouquinho, estaremos com o Dr. Heloísio Lourenço, candidato a prefeito de Poços de Caldas pelo PSB. Então mande a sua pergunta, mande a sua mensagem, participe conosco e, claro, a gente replica a sua dúvida pelo WhatsApp 999795825, 99795825. É o WhatsApp para você mandar a sua pergunta, combinado? Mas olha, eu tenho um recado para você que tá com a gente. Você tem que tomar água, meu filho! Sempre! Água mineral Poços de Caldas, puríssima como a natureza criou, captada na fonte dos amores e envasada com modernos equipamentos. Oferece galões de 10 e 20 litros, copos descartáveis de 200 ml e garrafas de 510 ml, 1,5 litro.
faça seu pedido pelo fone 3729-0999 e acesse aguapocosdecaldas.com.br. Água mineral Poços de Caldas faz bem para sua saúde, faz bem para a cidade. Não. Chega. Já bebemos bastante água mineral Poços de Caldas, que está com a gente, grande parceira aqui do programa Manhã Show, Amanda Negrini. É isso aí, Galo. E vamos atualizar as notícias aqui da nossa região? Girando as notícias de Poços e região. Band Notícias. Começando a nossa terça-feira, para você ficar super atualizado, tudo que está rolando no sul de Minas e também interior de São Paulo. Vamos começar falando de um acidente que aconteceu em Aiuruoca. Pois é, uma mulher de 29 anos, ela ficou gravemente ferida nesse acidente de carro que aconteceu aí no domingo, na BR-267, próximo ao quilômetro 247, em Aiuruoca. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motorista perdeu o controle do carro e o veículo caiu em um barranco de aproximadamente 12 metros. Quem acompanha a gente pelo Facebook ou pela TV Plano, nós temos imagens aí, né? E a equipe do SAMU esteve no local e realizou o atendimento. Devido à gravidade do estado de saúde, a mulher foi transferida para o Hospital de São Lourenço, levada no helicóptero aí do Corpo de Bombeiros. Então, esse acidente que aconteceu no final de semana. Ontem, Galo, a gente também mostrou um lobo-guará que foi encontrado Tadinho, morto, né? às margens da rodovia aqui de Poços de Caldas. Ontem, as fotos foram feitas, né, por um ciclista que passava pelo local e flagrou o animal morto na BR-267, na zona oeste da cidade, né? E aí, o animal foi levado, quer dizer, a polícia ambiental, né, que ia ver o que ia fazer com o animalzinho. Na verdade, o DENIT que ia fazer a retirada do animal, né? A responsabilidade do Departamento Nacional. Mas foi muita dó mesmo. Na verdade, foi até um ciclista que passou por ali, viu, fez os registros. Provavelmente, né, Amanda, ele foi atropelado ali e por estar já ali às margens, né, alguma pessoa deve ter colocado ele lá e tudo, né? Tipo assim, pra ele não ficar no meio da pista. Mas, infelizmente, a notinha de R$200 faleceu ali, o representante da notinha faleceu. De R$200, deu ruim pra ele, tadinho. O que mais, gente? Também tá rolando um concurso. As provas de um concurso público da Prefeitura em Areado foram aplicadas também nesse final de semana, de forma presencial. E aí, diante da pandemia do coronavírus, foi preciso reforçar algumas medidas sanitárias também para evitar a transmissão da Covid-19 entre os candidatos. Mais de 3 mil pessoas se inscreveram para esse concurso, né, para a disputa de 49 vagas como funcionário público aí na Prefeitura de Areado. No entanto, alguns chegaram a questionar o Ministério Público sobre a realização dessas provas durante a pandemia. No documento, alegaram risco de disseminação da doença em razão da presença de milhares de candidatos inscritos e até mesmo que outras cidades, né, muita gente se locomoveu para ir realizar essa prova, o que poderia provocar aglomeração. O concurso chegou a ser adiado, mas a Prefeitura decidiu pela aplicação das provas que aconteceu nesse final de semana. E aí, entre as razões, né, reforçou as medidas sanitárias, explicando que no total seriam utilizadas 39 salas dos 4 locais de realização das provas, com no máximo 20 candidatos por sala, garantindo então esse distanciamento. O uso de máscaras era obrigatório, assim como a aferição da temperatura, e a prova seria realizada em um dia e em 2 escolas, mudou para 2 dias e 4 escolas. Areado tem 15 mil habitantes e até o concurso a cidade tinha apenas 6 casos de coronavírus e agora, né, vão avaliar, mas é um dos fatos que também chamou a atenção aí nesse final de semana. Falando da Covid-19, gente, vamos atualizar os dados aqui também da nossa região, porque no interior de São Paulo, nós tivemos aí mais algumas mortes, né? Aconteceu na cidade de Mococa, segundo a Prefeitura de Mococa, desde o último boletim, né? Houve 2 óbitos em decorrência do novo coronavírus. As informações não tinham sido divulgadas aí
Em São João da Boa Vista também chegamos à 19ª morte causada por Covid-19 e foi confirmado também nesse final de semana. Quem morreu foi uma mulher de 52 anos, sem comorbidades, ela que morava no município. E segundo o Departamento Municipal de Saúde, ela deu entrada ao hospital no último dia 22. E após 5 dias internada, a mulher não resistiu à doença provocada pelo coronavírus e morreu. Também em Vargem Grande do Sul, tivemos mais um óbito ontem. A cidade chega a 12 mortes causadas pela doença, né? Santa Cruz das Palmeiras também tem bastante caso. Tivemos a 26ª morte pela doença no município e lá tem mais de 1.442 casos de Covid. Casa Branca também aqui no interior de São Paulo, a cidade teve a 8ª morte, mas também não foram divulgadas as informações do paciente. Mais 10 casos foram registrados. Em Casa Branca são 439 casos aí devido à pandemia. Em Aguaí também, né, nós tivemos 7 mortes, 290 casos. Águas da Prata, 4 mortes e 61 casos. E a gente fala que está mais controlado. Caconde também teve uma morte, 107 casos. Casa Branca, Divinolândia tivemos 4 mortes, 123 casos, que são as cidades aqui do interior de São Paulo. Agora falando aqui do sul de Minas, também tivemos confirmações de novas mortes, né? Pelo menos 4 novas mortes por Covid foram confirmadas ontem. 2 óbitos ocorreram em Poços de Caldas, enquanto Varginha e Lavras confirmaram 1 em cada cidade. Aqui em Poços de Caldas, né, com os 2 novos óbitos, a cidade chegou a 35 mortes em decorrência da doença. De acordo com a administração municipal, os óbitos foram de um homem de 80 anos e de uma mulher de 66 anos. Os 2 possuíam aí comorbidades, eles já estavam internados na UTI da cidade e que era atendido pela rede pública. Outros 10 casos positivos da doença também foram registrados aqui na cidade. Com isso, né, Poços de Caldas contabiliza agora 1.206 contaminações pelo novo coronavírus, com 35 mortes em razão da Covid. E atualizando os dados aqui do sul de Minas, nós temos 27.312 contaminações pela Covid-19, sendo 695 mortes em decorrência da doença. Os casos aí, né, que a gente também atualiza para vocês. E aí, Galo, só para encerrar, também vamos falar de um outro caso que chamou a atenção, porque teve um homem de 45 anos que foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. Ele estava dirigindo sob efeito de álcool na BR-459, no trevo aí de acesso a Caldas, ontem à tarde. E de acordo com a polícia, essa é a 3ª vez que ele é detido pelo mesmo motivo, gente? Pois é, todo mês praticamente. Nossa, segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele estava dirigindo o veículo com placas de Poços de Caldas, mesmo não possuindo habilitação para conduzir. A polícia explicou que ele apresentava sinais de embriaguez, o que acabou comprovado no teste do bafômetro. E aí, ao realizar uma consulta nos documentos do homem, foi constatado que a polícia, que ele já havia sido preso por dirigir sob efeito de álcool no dia 13 de junho e no dia 15 de agosto. É praticamente um a cada mês, né? Após a abordagem, um homem de 45 anos foi levado à delegacia e o veículo que ele utilizava foi apreendido. Provavelmente deve ser ali da região, né? Mas eu falo, de novo, coloca a vida de outras pessoas em risco. Já é a 3ª vez e ele continua pegando rodovia no Fuscão, causando. Como é que faz? Patético, hein? Já pode até pedir música no Fantástico. Pode. Ai, meu filho, pelo amor de Deus, hein? Então tá passado aí, Amanda, as principais notícias de Poços de Caldas e região. E agora, é claro, a gente vai dar um pulinho lá na Ox Capital Safra Invest, hein, Amanda Negrini? É isso aí, gente. Tem, 175 anos de história que passaram por muitas gerações e agora ganha mais um capítulo aqui para escrever a sua história, dessa vez em Poços de Caldas. Mais clientes aí para ficarem satisfeitos, mais patrimônio para cuidar como filhos, mais empregos sendo gerados. Então, Poços ganha essa plataforma de investimento como você nunca viu. Então, obtenha novas oportunidades, vai ser Safra, vai conhecer também a Ox Capital Invest, Avenida Doutor Davi Benedito Ottoni, 252, centro aqui de Poços, o telefone é 3114-0209. Show de bola! Ó, a gente vai para o nosso último intervalo, daqui a pouquinho nós estaremos então com o nosso convidado, entrevistado do dia, Dr. Heloísio Lourenço, candidato a prefeito de Poços de Caldas, falando um pouco conosco, para que você em casa possa também definir o seu voto, ter aquele voto consciente. Voltamos já!
Programa Manhã Show, é isso aí, daqui a pouquinho começando a nossa entrevista com mais um candidato à Prefeitura de Poços de Caldas, doutor Heloísio Lourenço, mas antes disso, nós vamos falar da Ótica Contato, hein? É isso aí, a Ótica Contato, como sempre, grande parceira nossa e há 21 anos, sempre inovando e trazendo para você promoções imperdíveis, melhores produtos e marcas, além daquele atendimento especial. Agora, na compra de uma lente multifocal, você ganha uma armação e tem mais. As lentes mais conhecidas do mercado com até 50% de desconto. É isso, consulte o regulamento na loja para mais informações. Ótica Contato, mais alto grau de satisfação, de atender bem pelo menor preço. Na Avenida Francisco Salles, 256, em Poços de Caldas. Telefone 35 3721 5043. É isso aí, começamos as nossas entrevistas, né? Durante toda a semana, já informamos que o Grupo SOF de Comunicação fez um convite a todos os candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas. Todos foram selecionados aí, né, por ordem alfabética. Já recebemos Eduardo Junqueira nessa segunda-feira e hoje é dia de Heloísio do Carmo Lourenço, doutor Heloísio, pelo PSB, que vem bater um papo com a gente. Bom dia, Heloísio, tudo bem? Bom dia, Amanda, bom dia, Galo, bom dia, Beraldo. Para mim é um prazer estar aqui e estar com vocês, né? Estar aqui na Band. E bom dia a todos os nossos ouvintes, né? Estou à disposição para a gente conversar mais um pouquinho, falar da nossa cidade, falar dessa minha candidatura pelo PSB 40, né? E é só lembrar a minha idade, é fácil da turma guardar o número, né? Tá. Então... Cada perna. Mas é isso aí. Vamos lá. Doutor Heloísio, obrigado pela presença. A gente gosta sempre de ressaltar antes do início da nossa entrevista que o objetivo principal da mesma é que realmente nós possamos trazer ideias, trazer até mesmo a ideologia de cada um dos candidatos, mas sem campanha. Não é o foco também para que os candidatos façam campanha eleitoral ao vivo aqui durante um programa de entrevistas. O PSB oficializou no dia 12 de setembro a candidatura de Heloísio do Carmo Lourenço, doutor Heloísio Lourenço, de 52 anos, à Prefeitura de Poços de Caldas. A escolha foi feita, segundo o próprio partido, por unanimidade em convenção realizada pelo partido. Heloísio já foi prefeito da cidade de 2013 a 2016 e o escolhido a vice na chapa é o jornalista João Gabriel Pinheiro Chagas. Heloísio, começando esse bate-papo, a gente sempre gosta de trazer uma introdução no sentido de que, ainda assim, muitas pessoas estão nessa questão de entender a ideologia de cada um dos candidatos, as ideias, e o senhor, inclusive, que já foi prefeito de Poços de Caldas nesta candidatura de 2013 a 2016, neste mandato, como que você vê, até mesmo quais as mudanças que a gente pode observar de Heloísio de 2013 para Heloísio de 2020 também? Eu acho que uma das grandes mudanças, né, que a gente traz em relação, por exemplo, à campanha de 2012 para essa campanha, e lógico, a campanha de 2016 e para essa atual, eu acho que é a experiência adquirida. Eu acho que isso é fundamental a gente comentar, né? Apesar de ter ficado fora da prefeitura nesse período, nessa atual legislatura, aliás, nesse atual mandato, eu acompanho, né, diariamente as questões do município de Poços de Caldas de diversas maneiras, né? Seja pelos jornais, seja pelos atos oficiais do município, seja lendo os balancetes da prefeitura que são publicados. Então a gente pega aí um gosto, né, pela questão pública e aí a gente acompanha isso para e passo. Então hoje eu posso te dizer que em relação a 2013, quando nós assumimos a prefeitura, a gente tem assim um Heloísio mais experiente do que naquele momento. Eu já me considerava muito preparado naquele momento, mas hoje mais experiente, talvez com maior tranquilidade e ciente, principalmente, dos desafios que a gente vai enfrentar. Eu acho que isso é fundamental, a gente saber aquilo que a gente vai enfrentar lá na frente. E hoje a gente sabe que as condições do nosso país, a condição do Estado, a situação da saúde em relação à pandemia, nos trouxe uma condição diferenciada, inclusive daquela de 2013, mas então os desafios hoje são muito grandes. Os desafios econômicos são grandes, porque a condição do município realmente é uma condição muito difícil. Os desafios em relação ao emprego são muitos, as pessoas estão muito desempregadas. Nós tivemos aqui, quer dizer, Poços hoje lidera sem medo, né, de a gente errar. Poços lidera a questão do desemprego durante a pandemia, até pela questão do turismo, que parou 100% e está voltando agora gradativamente. E tem ainda a questão da saúde, que é um fator diferente da gente abordar hoje, porque existe uma doença nova, né, que é a questão do coronavírus, e isso precisa ser combatido.
E é por isso que eu ressalto, inclusive, essa experiência. Porque tendo a experiência administrativa já, e conhecendo muito a máquina pública, conhecendo os problemas de postos, a gente vai nessa linha de resolver os problemas administrativos da gestão fiscal, trabalhar muito para a geração de emprego da cidade e, logicamente, trabalhar na área de saúde, que é a área que eu trabalho, que eu sei, que eu conheço, que é a minha profissão e que eu estudei muito para isso. E, doutor Heloísio, esse ano você vem pelo partido do PSB, claro que em 2013 era do PT, e essa mudança também de partido, né? A gente fala que, claro que o país teve essa polarização e o PT ficou muito desgastado. E aí, por que essa mudança de partido também? Na verdade, sabe, Amanda, assim, as mudanças, elas têm que acontecer na vida da gente. Eu acho que essa é a grande questão. E elas não são tão estranhas assim e nem tão raras assim, né? Eu posso citar, por exemplo, né, o atual prefeito Sérgio era do MDB, foi pro PSDB para ser candidato. O vice do Sérgio era também do PT, saiu do PT naquele ano para ser vice do Sérgio pelo PSDB. E isso acontece em diversas outras situações com diversos outros candidatos. Então, no meu caso específico, né, a gente fez essa mudança no sentido de ampliação da base, que a gente chama, né? São pessoas que queriam, de repente, estar comigo, que a gente precisava ampliar essa base de discussão. Então, nós fizemos essa migração de partido, né? Hoje, efetivamente, eu não respondo mais pelo PT, né? Eu acho que as perguntas em relação ao próprio PT, né? Não aqui da entrevista, a entrevista é para isso, mas as perguntas, as dúvidas que as pessoas têm que ser esclarecidas com o próprio partido, com o PT. E hoje eu estou no PSB com um grupo forte, um grupo de 23 vereadores, um grupo que tem assim, que está muito aguerrido para essa eleição. E a ideia, Amanda, realmente é de ampliação de bases para que a gente fizesse um trabalho melhor para a nossa cidade. Eu acho que essa é a linha. Foi me proposto também pelo PSB, né, uma condição de adesão ao partido uma condição aqui na região do sul de Minas, que o PSB estava num processo de ampliação no sul de Minas inteiro. Então hoje, por exemplo, nós temos candidatura em Varginha pelo PSB, nós temos candidatura forte aqui em Machado, com possibilidade em Machado, nós temos candidatura em Alfenas. Então há aí uma ampliação do PSB aqui no sul de Minas e eu faço parte desse novo projeto. Heloísio, falando um pouquinho também sobre as medidas, né? Naturalmente, eu acho que são dois principais fatores que são muito relevantes nesse momento, que é a questão da saúde e a questão das finanças, economia do município. Eu quero falar sobre a questão da saúde. E é uma pergunta, claro, simbólica que a gente coloca, mas o senhor sendo da área da saúde, né, enquanto dentista, o que você faria se, vamos supor que você fosse eleito em 2021 e quando vê a pandemia acabou e vem um Covid-20, por exemplo, como que você iria agir? Claro que não dá pra gente esmiuçar cada detalhe, mas como que você iria agir com uma nova pandemia, estando à frente do município de Poços de Caldas e estando também como um representante da área da saúde? Eu acho que várias medidas têm que ser tomadas em situações como essa. Inclusive, eu entendo que a própria administração, a própria prefeitura, né, tem que aprender com essas novas situações, né, e se preparar para novas medidas. Evidentemente que não é novo, a questão do Covid-19, ela não é nova. Na verdade, a gente tem aí 2 outros SARS-CoVs que apareceram antes dele, né? E então já dá pra gente prever que isso vai acontecer, talvez não em 2020, mas em algum momento novamente. Eu acredito que as principais medidas por exemplo, que eu sinto falta hoje, por exemplo, orientação da população. Hoje, por exemplo, quando você pergunta para a população, você quer voltar às aulas ou não quer voltar às aulas? É evidente que a resposta, e foi feita uma pesquisa recente, é evidente que a resposta é não. E por que a resposta é não? Primeiro, porque não há comunicação adequada, não há informação adequada com as pessoas. Então, essa informação adequada, claro que traz as pessoas para o fato mais conservador que pode ser, que é não voltar, porque existe perigo, existe risco. Então, eu, além de ser dentista, né, fiz especialização, fiz mestrado e fiz doutorado em saúde pública. E uma das questões mais importantes na saúde pública não é o atendimento médico, não é a atenção médica, não é nada disso. É a comunicação adequada com a população. A população em situações como essa tem um papel fundamental. E você pode perceber isso no que aconteceu conosco. Então, por exemplo, as orientações de uso de álcool gel, lavagem das mãos, não colocar a mão nos olhos, quer dizer, são ações individuais de cada um,
que precisam estar muito bem orientadas, mas além disso, tem uma série de outras coisas que precisam ser comunicadas. Então, se você me perguntasse uma ação básica, eu focaria muito na comunicação correta, na orientação da nossa população. Isso faz toda a diferença nos passos seguintes. A partir daí, uma série de passos, né? Como a questão das barreiras, eu acho que são muito importantes, mas barreiras sanitárias, não só barreiras de segurança. Barreiras sanitárias são aquelas onde os profissionais de saúde estão presentes, onde os testes são realizados, onde a febre é medida, enfim, que a gente tenha esses espaços como área de ação da saúde pública e não só da segurança. Então, barreiras sanitárias, orientação em relação aos nossos meninos das nossas escolas, e eu acho que tem um fator fundamental que em 2020 tem que ser realizado, que é a preparação das nossas escolas. Quando eu falo que hoje, por falta de informação, a resposta é não para a volta às aulas, isso é uma verdade, mas tem uma outra verdade ainda, que os pais sabem que nossas escolas não estão preparadas. Falta o básico. O senhor seria a favor dessa volta às aulas? Hoje é impossível você voltar às aulas com a estrutura que nós temos. Não é incomum a gente ver por aí dizer que está faltando papel higiênico nas nossas escolas. Agora eu te digo, se falta papel higiênico, como é que nós vamos tratar essa questão da higiene, que é tão importante para evitar a transmissão da Covid-19 nas nossas escolas? Se falta carteira adequada, como é que a gente vai fazer isso? Se falta sala de aula, a nossa sala de aula tem espaços com goteira, tem espaço que não tem espaço para todo mundo. Então, hoje, as nossas estruturas não são preparadas para receber os nossos alunos dentro desse novo contexto. Então, não dá para voltar às aulas, né? Bacana, então estamos entrevistando o doutor Heloísio Lourenço, candidato à Prefeitura de Poços de Caldas. Candidato, vou pedir licença para a gente fazer um intervalo rápido aqui na programação do Manhã Show. E antes eu quero dar um recado lá da Gabema Baterias. Há mais de 50 anos no mercado, a Gabema Baterias é revendedora autorizada das melhores marcas. Fazemos entrega de baterias e vamos até você para resolver o seu problema. Baterias novas para todos os tipos de veículos e com o melhor preço da cidade. Não deixe seu carro na mão, deixe nas mãos da Gabema Baterias. Ligue 3722-2610, 3064-2020 e o WhatsApp 991859230, na Rua Marechal Deodoro 786, no centro de Poços de Caldas. Esse nome você pode confiar. Gabema Baterias, grande parceira aqui do programa Manhã Show. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e prossegue esse bate-papo, essa entrevista. Então manda sua pergunta também para nós no WhatsApp 999795825. Você que está aí conosco e, claro, no aspecto político também, começamos nessa segunda-feira as entrevistas com os nossos candidatos à Prefeitura de Poços. Todos os 9 candidatos e a candidata também estarão conosco aqui no estúdio da Band FM. Beleza, Mandinha? Beleza, e ó, gente, essa semana já começou a festa na Casa Sertaneja, que tá rolando e rolando super, né? Então a Casa Sertaneja Eletro está prestes a completar 49 anos e claro que você é o convidado especial. Eles prepararam ofertas imperdíveis para você aproveitar. Então aproveita, ó, tem celular DL com tecla SOS, R$ 169,90 em até 3 vezes sem juros. Tem também receptor Oi TV Livre HD por R$ 499,90 em até 4 vezes sem juros. WhatsApp Delivery a todo vapor, número 3722-2751, porque na Sertaneja ninguém perde negócio. Show de bola, entre no site casasertaneja.com.br. Bom, estamos aqui com o entrevistado do dia, candidato à Prefeitura, doutor Heloísio Lourenço. Candidato, falando um pouquinho também sobre a questão daquele processo qual você continua, né? Queria que o senhor comentasse sobre essa questão do processo. E é legal para a gente colocar os pingos nos is, porque existem diversas pessoas falando da questão da improbidade administrativa, que você não poderia se candidatar, se fosse eleito não poderia assumir o cargo como prefeito. Como é que está esse processo para a gente entender? É muito importante, né? Primeiro que existe, logicamente, em relação à política, uma série de fake news que são distribuídas e os fake news, principalmente na política, eles contam com a desinformação das pessoas, principalmente em relação à legislação.
E aí eu vou citar, por exemplo, né, no meu caso de fake news, por exemplo, toda vez que eu sou candidato, isso aconteceu em 2016, isso aconteceu em 2018, surge o assunto, por exemplo, que eu tenho uma casa gigantesca lá no Campo da Cachoeira, que eu tenho uma clínica gigantesca, não sei, em São João da Boa Vista, em Alfenas e etc. E curioso que, passadas as eleições, tanto de 2016, aliás, 2012, 2016, 2018, esse assunto desaparece, a mansão desaparece e a clínica desaparece, eu continuo trabalhando na Rua Paraíba, eu continuo morando no Parque Primavera e eu continuo por aí fazendo as minhas coisas. Então a gente não pode acreditar nessas questões porque não são verdadeiras. Processo por improbidade, ele tem um detalhe, Galo, que é o seguinte, se você entrar aí na questão da lei da improbidade administrativa, você vai ver no artigo 20 que diz o seguinte, que os processos por improbidade, a pena só vale a partir do trânsito em julgado. E o que significa isso? Quando terminam todas as possibilidades de recurso desses processos. E é assim que acontece. Hoje, por exemplo, né, e aí eu faço a comparação para que se saiba bem, recentemente o atual prefeito, e só esse ano, ele teve 3 ações por improbidade sendo contra ele, impetradas aí pelo Dr. Sidney Botti, promotor de justiça. Então, da mesma forma que eu tenho processo por improbidade, ele também tem. Da mesma forma que ele está se defendendo, eu também estou me defendendo nos canais competentes. Agora, lógico que isso é trazido de uma forma como se houvesse um impedimento. O que os adversários mais querem, né, em todos os esportes, por exemplo, é que o outro adversário não apareça, o famoso WO, né, porque aí é fácil de ganhar, porque aí o cara não vai. Então, quem dizia antes que eu não seria candidato, olha eu aqui, sou candidato, estou participando das eleições, estamos distribuindo, fazendo o nosso trabalho na internet e não tem problema. Aí é o seguinte, primeiro, o boato é o seguinte, o Heloísio não vai ser candidato. Aí agora eu sou candidato. Aí depois eles falam, se o Heloísio ganhar, não vai assumir. Aí nós vamos ganhar e vamos assumir. Aí eles vão dizer assim, se o Heloísio ganhar e assumir, ele vai perder o cargo lá na frente. Gente, isso é tudo mentira. Nós vamos nos defender em todas as instâncias. E aí eu queria deixar mais uma informação que eu acho que é importante sobre esse processo, né? E é por isso que o processo também ele vai até o final. Porque na sentença de primeira instância, o juiz é muito claro ao dizer o seguinte, Galo, que não houve dano ao erário. Isso está na sentença, quem diz é o juiz, não sou eu que estou dizendo, não. Diz o seguinte, não houve dano ao erário. O que é dano ao erário? É prejuízo aos cofres públicos, porque não houve nenhum pagamento à empresa que foi contratada. E logo na sequência, o juiz diz o seguinte, não há sinais de enriquecimento ilícito, porque não houve pagamento de recurso, de dinheiro à prefeitura. Então, 2 questões importantes as pessoas entenderem. Não houve dano ao erário, então não houve prejuízo aos cofres públicos e não há sinal de enriquecimento ilícito, é isso que ele diz. Então, gente, aí fala, mas o que sobra então? Então quer dizer, o Heloísio não desviou dinheiro da prefeitura, não usou mal e não pegou dinheiro para ele, é isso que está dito lá. E finalmente, né, mas o que aconteceu então? O processo, ele é de uma questão administrativa. Medidas que nós tomamos, que de repente a promotoria entende que são equivocadas, que são erradas, mas nós entendemos que são corretas, e é por isso que a gente se defende. Na época, então, o senhor achou correto, foi a contratação da empresa Projeto, foi a contratação, né? Da empresa Projeto. Milhões. Isso, porque, na verdade, por que a contratação da empresa Projeta? Para fazer projetos, para a gente ter projetos para ir em Brasília e em Belo Horizonte conquistar recursos para o nosso município. Basicamente é isso, tá? Projetos de engenharia. Essa é a grande questão. Então, assim, não houve dano ao erário, não houve sinal de enriquecimento ilícito, não tem problema nenhum, nós estamos nos defendendo e sou candidato hoje. A oposição já dizia que eu nem seria candidato. Então, aguenta a mão aí, oposição, que nós vamos ganhar a eleição. E, Heloísio, falando ainda, né, sobre a questão de projetos, no seu plano de governo também fala sobre um novo polo tecnológico aqui em Poços de Caldas, também um mini distrito industrial lá no Marco Divisório, que são um dos pontos, né, que você levanta muito sobre isso. E falando também, né, quando era prefeito aqui em Poços de Caldas, teve a criação do distrito industrial e com isso essa movimentação de empregos para Poços de Caldas e também de indústrias. Como que você vê esse foco também e, de novo, caso eleito, vai trabalhar nessa questão de trazer novas empresas para Poços de Caldas, novas indústrias, porque a gente vê, né, que tá bem defasado essa questão na cidade. Na verdade, Amanda, nós conseguimos tirar Poços da paradeza, vamos dizer assim, durante a nossa gestão. E aí eu dou um exemplo, só para vocês entenderem o seguinte, quando eu cheguei na prefeitura,
a grande discussão que se fazia em relação ao distrito industrial, certamente vocês noticiaram isso aqui nas empresas do Grupo Cioff. A discussão era o seguinte: o cara lá que planta batata vai poder plantar batata no distrito ou não vai usar o espaço do distrito para plantar batata? E uma outra coisa que eu vi também era o seguinte: quando eu cheguei, existia aqui em Poços uma corrida de caminhonete que acontecia no distrito industrial. E eu estive lá, participei, né? Eu andei 28 minutos, Amanda, dentro de uma caminhonete de um evento que chamava Mitsubishi Cup, que tinha lá. Aí você fala, mas como é que você anda 28 minutos? E era trilha. Sabe por quê? Porque não tinha asfalto no distrito, não tinha rede de esgoto, não tinha água, não tinha energia elétrica, não tinha nada. Nós investimos 8 milhões no distrito industrial, acabou com a plantação de batata e acabou com a oportunidade de ter Mitsubishi Cup. Sabe por quê? Porque hoje lá no distrito tem asfalto, tem rede de água, tem rede de esgoto e tem empresa. Então o que nós fizemos? Nós tiramos Poços de uma situação parada do distrito industrial para trazer novas empresas, e isso deu resultado. Por exemplo, nós fizemos 2 multinacionais, que é a nova fábrica da Danone e a Danone Baby e a ThyssenKrupp. Pra você ter uma ideia da importância disso, antes do meu governo, em 97 veio para cá uma multinacional, que foi a Ferreiro do Brasil. Depois disso, nenhuma. E nós, num governo só, conseguimos 2. E é por isso, Amanda, depois... Então, assim, a gente estava acelerando para ter um desenvolvimento industrial diferenciado no município. E isso paralisou e realmente parou de novo. Agora nós vamos retomar isso, e aí foi a experiência que eu falei para vocês no começo da nossa conversa. A partir dessa experiência, eu já sei que nós precisamos de mais espaço para mais empresas. Então aí vem a proposta de um novo distrito industrial, de um mini distrito ali na região do Marco Divisório, e a proposta de um polo tecnológico. Por que motivo? Porque, na verdade, na medida em que a gente vinha desenvolvendo novas empresas, trazendo novas empresas de alta tecnologia, como é a Danone Baby, como é a própria Nutrilli, que fabrica ração, como é a Arte Farol lá do Seu Natal, você percebe que há necessidade de, além de se produzir produtos exatamente, a gente pode produzir tecnologia também, a gente pode produzir conhecimento também. Então o que seria o polo tecnológico? Seria não é uma instituição e não é um local, mas seria assim, um agregado disso tudo, do nosso distrito industrial, mais o mini distrito, juntando com as nossas universidades, e aí a gente começa, além de produzir, a estudar os modos de produção e gerar tecnologia a partir disso, para que a gente possa produzir mais, gerar mais emprego e gerar mais renda para a nossa cidade. Então aí nós vamos juntar tudo, quer dizer, trazer empresas, juntar as universidades, botar os alunos para pensar, botar os professores para desenvolver tecnologia, e aí a gente consegue colocar Poços numa situação diferenciada de desenvolvimento em relação à questão industrial. Falando ainda nesse tema, né, igual a gente estava comentando, são 2 fatores de bastante relevância, que é saúde e finanças. Sim. Eu até me recordo, o candidato, em 2013, quando o senhor assumiu a prefeitura em Poços, no primeiro ano, o senhor já fez aquela opção do recurso junto ao Departamento Municipal de Eletricidade. Na época, foram aproximadamente 25 milhões de resgate que foi feito junto ao DME. O senhor acredita que será também uma das medidas junto à questão financeira do município, considerando que nós temos uma dívida bastante elevada? Na época eram 43 milhões, foi feito esse resgate de 25 junto ao DME. O senhor acredita que ainda é necessário, ou o senhor mudou essa opção no sentido da não utilização de recursos do DME? Não, quando nós fizemos aquele resgate de 25 milhões, na verdade, ele já vinha do governo anterior, aprovado e autorizado pelo Conselho de Administração, com um decreto do próprio Paulinho Corminas na época, que reduziu o capital social da empresa, e o que faltava era só transferir o dinheiro. Então, na prática, não fui eu que fiz o resgate, na prática foi o governo anterior, e o dinheiro acabou chegando já na minha gestão. E era fundamental. Por que ele foi fundamental? Porque nós assumimos a prefeitura com restos a pagar de 42 milhões. Então, na prática, esse dinheiro entrou e ele foi metade do que a gente já devia da administração anterior. Então, ajudou para pagar a conta. É isso. E aí você vai perguntar, mas que conta que estava devendo? Por exemplo, do sistema informatizado da prefeitura. Por exemplo, da alimentação merenda escolar. Por exemplo, serviços de saúde. E aí os fornecedores te ameaçam de parar de fornecer. Então, a gente precisava pagar, era necessidade naquele momento. Hoje, né, e aí, por exemplo, né, e aí deixa eu de novo fazer a comparação. Recebi grandes críticas por causa do dinheiro que foi repassado para o município,
E hoje, né, a atual administração é campeã no repasse de recursos do DME para o município. Porque hoje, sabe, Galo, há uma necessidade, esse dinheiro passou a fazer parte do dia a dia da prefeitura. Hoje, por exemplo, a prefeitura está numa condição, quando eu digo numa condição difícil, está sem certidão positiva. O que significa isso? É como se a gente estivesse no CAGED ou no Serasa, tá? Aí você está negativado. Quando você está negativado na prefeitura, significa que você não pode pegar recursos nos bancos públicos para investimento, você não pode receber algumas emendas parlamentares, emendas de deputados, e aí você fica sem receber dinheiro, tá? E o município está há 2 anos sem certidão. Então demonstra que as dificuldades são enormes, que as dificuldades são muito grandes. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Nesse ano, a atual administração tomou uma decisão de cortar a sexta aula nas escolas municipais. Em algumas escolas municipais que tinha sexta aula. O que é a sexta aula? É um tempo a mais para que os alunos tenham mais oportunidade de estudar. Para que eles cortaram a sexta aula? Segundo a informação do jornal, foi para economizar R$1 milhão. E aí eu tô te dizendo que uma prefeitura que tem um orçamento aí próximo de R$700 milhões, 700 milhões, corta a aula dos meninos para economizar R$1 milhão. Então, quer dizer, a situação tá muito difícil. Hoje é impossível se viver, então, sem os repasses do DME, tá? Agora, a quantidade de repasse, aí nós só vamos saber a hora que a gente chegar lá e ver exatamente qual que é o tamanho do rombo. Eu calculo que seja muito grande, porque por causa dessas questões que eu tô te dizendo, né? Se você corta a aula dos meninos para economizar R$1 milhão no orçamento de 700, é porque você tá quebrado demais da conta. Ô Heloísio, uma outra questão também que o pessoal tá mandando aqui pra gente, o Luciano, por exemplo, é claro, né, o papel do gestor de buscar novos recursos, tanto do governo, de outras formas também de movimentar a cidade de alguma forma. Falando sobre o turismo de Poços de Caldas, que uma reclamação sempre recorrente também era sobre que estavam todos abandonados e que não movimentava a situação do turismo, isso no seu governo. E continua, né? Sempre a área cultural também movimentava muito a cidade. E aí, como que você vem com projetos para este ano, né? Como candidato aí? Eu acho que não tem outra saída, e tá no nosso plano de governo isso, que é dar sequência ao projeto. Aliás, isso já deveria ter sido feito, né? Já estava para ser feito e deveria ter dado conta nesses 4 anos, mas não deu conta. Como não deu conta de licitar o transporte público, como não deu conta de licitar os pontos turísticos. Então, a gente precisa hoje da participação da iniciativa privada para que os nossos pontos turísticos sejam viáveis e para que a gente tenha uma modernização desse sistema nosso de turismo de Poços de Caldas. É muito importante a participação e o investimento da iniciativa privada. Evidentemente que, tendo a participação da iniciativa privada, tem que haver uma exploração econômica. Mas é isso que a gente está buscando. Nós vamos buscar gente que queira investir na nossa cidade, investir nos nossos pontos turísticos e que possam gerar emprego e renda a partir desses pontos turísticos. Eu acho que isso é fundamental. Tem uma situação aí, Amanda, por exemplo, de 1 ano que o bondinho está parado. E o bondinho, por exemplo, o teleférico, era uma das únicas atrações nossas, de Poços de Caldas, que gerava recurso, tá? Que gerava e está parado há mais de 1 ano. Então, assim, é urgente a gente finalizar esse processo de parceria com a iniciativa privada para a gente ter os investimentos necessários para o turismo. Legal. E aqui também, né, falando sobre esses projetos, e normalmente a gente sabe que os gestores tentam fazer, né, novos projetos, buscar empresas para movimentar, para entender o que estava acontecendo. E o Luciano falou aqui pra gente, né, quais desses projetos saíram do papel, que foram gastos aí mais de 5 milhões em projetos nessas empresas, e o que saiu do papel que foi apresentado. Na verdade, nessa conversa, se ele tá ligando as duas conversas, né, era uma contratação de projetos que poderia chegar até 5 milhões. Mas eu te expliquei o seguinte, que nós não gastamos nada, não foi feito projeto. Infelizmente, era necessário que se fizesse, por isso que a gente não gastou nem R$1 desse dinheiro público que evidentemente poderia ser gasto. Então não tem projeto que saiu do papel, porque a contratação da empresa naquele momento foi paralisada. E quando a gente não tem, e a prefeitura, efetivamente sozinha, não tem capacidade de fazer projeto. Sem projeto, a gente não consegue captar recurso. Então a gente fica entre a cruz e a espada. Quer dizer,
você busca uma forma de ter projetos e ser processado pela questão administrativa. A senhora Sem acredita projeto, que você não consegue os secretários não teriam capacidade para a elaboração desses projetos? Não, Galo. Ou faculdades? Eu tô te falando o seguinte, são projetos de engenharia, são projetos que exigem cálculos, são projetos técnicos, entendeu? Então você tem que contratar pessoal técnico. Não dá para um secretário não consegue sentar, por exemplo, e fazer uma planta do trem turístico, por exemplo. Porque isso tem que ter medição, tem que ter engenharia, tem que ter isso. Então, é esse tipo de projeto. Estou falando projetos de engenharia, tá? Então não dá para fazer. Agora, parcerias com universidade. Aí, por exemplo, a atual administração tentou fazer. Por exemplo, a parceria com a Unifei para o plano de mobilidade. O que aconteceu? Teve que pagar R$600 mil para o plano de mobilidade que até hoje não chegou aqui. Então, quer dizer, é uma tentativa? É uma tentativa. E tem processo também sobre essa questão aí, por causa do mau uso do recurso público. Então, assim, eu ainda penso, né, que o melhor, eu acho que a gente tem que buscar a forma correta de fazer, você contratar no mercado pessoas que entendam de projeto de engenharia para fazer o projeto, tá? E aí posso dar um exemplo, Amanda, só talvez para ficar mais claro para as pessoas. Significa assim, por exemplo, eu fiz 10 unidades de saúde novas no meu governo. Como é que funciona? Eu tenho que ter um engenheiro, a partir do terreno, que vai lá, faz a medição do terreno, faz a medição da qualidade da terra que tem lá, para ver a base que precisa fazer, e me entrega um projeto de engenharia pronto, como se você fosse fazer uma casa. Eu pego esse projeto, levo em Brasília, apresento ao Ministério da Saúde e falo, olha, nós precisamos, a partir desse projeto aqui, de R$2 milhões para construir uma unidade de saúde. E aí você consegue o recurso lá. Porque se eu chegar lá só de boca, falando assim, ó, gente, eu tenho um terreno vazio lá, eu quero construir uma unidade de saúde. O dinheiro não sai nunca. Então, assim, existem questões técnicas aí que precisam ser superadas. Apresentar projeto, eles conferem os projetos, conferem os cálculos e a partir daí sai o recurso para você construir. Então é isso. Tá certo, estamos nessa entrevista com o candidato à Prefeitura de Poços de Caldas, Heloísio Lourenço, doutor Heloísio Lourenço. Você manda sua pergunta também aqui no 999795825. Agora eu quero dar um recado para você que tá com a gente lá da Drogaria Americana. É isso aí, gente. Terça Fitness da Drogaria Americana. Nós temos várias oportunidades, ó. Whey Protein 900 gramas, Refil Black School, R$ 64,90 cada. Tem também Shake Redúbio, R$ 25,90 cada. E Gel Energético VO2 Sabores, R$ 2,99 cada, oferta válida somente para hoje, dia 29/9/2020. Quer pedir pelo telefone? Então entre em contato pelo 3722-6340, 37148363. Tem também o nosso WhatsApp, 998239854 e 98862-2111. Siga-nos em nossas redes sociais, Drogaria Americana PC, com todas as ofertas diárias, concorra a vários prêmios. Tá rolando show de prêmios também da Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Nós vamos para mais um intervalinho, o último, e ó, logo em seguida, viu, candidato, nós vamos também com o nosso quadrinho, que é o quadrinho Dedinho pra cima, Dedinho pra baixo, hein? Colocaremos personalidades para que o candidato possa falar sobre elas aqui no programa. Nós voltamos já. Manhã Show Band FM. Oferecimento. Band FM, a sua rádio do seu jeito. Muito bem, de volta aqui com o programa Manhã Show, na finalização da entrevista com o candidato à Prefeitura de Poços de Caldas, Heloísio Lourenço, doutor Heloísio Lourenço, mas antes a gente tem mais um recado da Artipel, né, Mandinha? Sim, porque tá rolando o aniversário da Papelaria Artipel, são 48 anos de muita história. Então aproveite as promoções imperdíveis que eles prepararam para você, ofertas especiais em toda a loja. Tem álbum do bebê todo livro de R$ 69,90 por R$ 59,90. Também tem Kit Fine Pen Faber-Castell com 12 cores, de R$ 56,90 por R$ 51,90. Toda festa, claro, que tem seu favorito e o da Artipel é você, tá? Assis Figueiredo 674, Rio de Janeiro 121. Acesse o site artipel.com.br ou segue no Instagram, @artipelpapelaria. Muito bem, hein, gente? Ó, pra gente finalizar a nossa entrevista aqui com o candidato à Prefeitura, candidato, como nós citamos, nós vamos fazer agora o nosso quadrinho, dedinho pra cima, dedinho pra baixo, vamos citar alguns nomes, né, personalidades em âmbito nacional
E aí o senhor vai levantar um dos 2 dedinhos e explicar o porquê, mais em questão até de posicionamento político que a gente coloca. Começa aí, Amandinha. Vamos lá, começando. Heloísio, doutor Heloísio Lourenço, dedinho pra cima ou dedinho para baixo para o nosso atual presidente da República, Jair Bolsonaro? Dedinho pra baixo, por quê, hein, candidato? O que eu espero, né? Eu entendo hoje o Jair Bolsonaro como sendo o presidente de todo o Brasil, inclusive o meu presidente. Gostando ou não dele, ele é o meu presidente. E o que eu espero de um presidente, de um prefeito e de um governador é que ele assuma e cuide das coisas do país, entendeu? E eu entendo hoje ainda que o Jair Bolsonaro, ele tensiona muito em algumas coisas que seriam totalmente desnecessárias e que muitas vezes traz instabilidade para o nosso país. Então, independente de ser ou não, de eu gostar ou não dele, de eu ter votado ou não, evidentemente, se eu entendesse que as medidas que são tomadas são medidas boas para o país, a gente aprovaria. Mas no caso, por exemplo, quando eu vejo a questão da Amazônia, quando a gente vê a questão do que está passando no Pantanal, a questão do meio ambiente, que sempre foi tão cara para o nosso Brasil, e a gente tem essa situação. Quando eu vejo um presidente que, ao dar uma entrevista, por exemplo, ou ao conversar com um repórter, ameaça dar um soco na boca de um repórter, eu entendo que ações como essas não condizem com o meu jeito de ser. Eu já fui prefeito, né, e lógico, o presidente é muito maior e tal, mas se compara aí na questão do executivo. Jamais um prefeito ou um presidente pode falar isso para um repórter ou para qualquer pessoa. Nós estamos ali investidos pelo voto, então a gente tem que respeitar todo mundo. Então, por atitudes como essa, né, de dar soco na boca dos outros, de não respeitar as pessoas, de achar que o meio ambiente pode ser detonado, eu não daria hoje um dedinho para cima para ele, não. Boa. A próxima personalidade que a gente traz para você, dedinho para cima ou dedinho para baixo, para Luiz Inácio Lula da Silva. Eu dou um joinha pro Lula. Por quê? Porque eu acho que o Lula, independente de tudo e dos problemas dos processos dele, durante os anos do Lula, nós tivemos um desenvolvimento no país que foi realmente diferenciado. E as pessoas percebem isso. Então, houve uma melhoria na qualidade de vida das pessoas muito grande, e isso é inegável. Foi o que eu falei, independente de partido, a gente tem que entender os resultados da coisa, e isso foi inegável. Então, eu acho que baseado nisso, principalmente para o povo mais pobre, foi muito importante. Legal. Agora, falando aqui da nossa realidade, né? Dedinho para cima ou dedinho para baixo para o governador do estado, Romeu Zema? Eu gostaria muito de dar um joinha pro Zema, mas eu tenho que dar um negativo aqui para ele também, né? Pelo mesmo motivo. Eu acho que o Zema ainda não compreendeu o papel dele em relação a ser governador do estado. Eu acho que a gente precisava de um governador mais arrojado, inclusive pelas dificuldades que o estado passa hoje. E tem uma questão aí que pega muito na questão do Zema, que é a retirada de direitos, principalmente dos trabalhadores. Eu acho que essa postura, principalmente do Partido Novo, de entender que para resolver os problemas econômicos do nosso país, para resolver os problemas econômicos da nossa cidade, para resolver os problemas econômicos do nosso estado, você tem que atacar principalmente no trabalhador. Então, quer dizer, o trabalhador não pode ter benefício, não pode ter férias, não pode ter 13º, não pode ter isso, não pode ter aquilo, porque é isso que está impactando diretamente na questão econômica do nosso país. E aí isso eu não posso concordar. São questões que eu trago assim mesmo de entendimento de vida, de quem nasceu numa casa de gente pobre, que vivia com um pouco mais de um salário mínimo e que sabe as dificuldades que passa. Não é possível que um governante entenda que para melhorar a situação econômica do nosso estado, o principal a ser atacado é o bolso do povo pobre. Então eu não posso dar um joinha para ele nesse sentido. É isso, então. Candidato, muito obrigado pela presença, viu, pelo bate-papo. Mas eu dou um joinha pra Amanda, pro Galo e pro Maurício Beraldo. E Galo, antes de agradecer ao nosso candidato, o doutor Heloísio, muitas mensagens, viu, Heloísio, chegaram aqui perguntando sobre os servidores públicos, o que você acha sobre isso, sobre também, né, essa retomada dos servidores, dando cargos para os outros servidores, nomeação e até e tudo mais. importante, né, Amanda, a gente está fazendo Sim. questão de ressaltar também que a todos os eleitores que eles consultem também o plano de governo de cada um dos candidatos, não é mesmo? E eu queria agradecer. Posso encerrar? Pode, Claro. Tem mais quanto tempo? Pode mais um minuto. Isso. Então eu queria agradecer muito de estar aqui. Queria fazer um convite. Hoje às 7 horas, nas minhas redes sociais, nós vamos fazer uma live e a gente vai discutir. Vou ver se eu já pego algumas perguntas que teve aqui que eu não consegui responder. Já vou responder lá hoje. Então
Então me acompanhe aí nas minhas redes sociais, acompanhe a nossa live de hoje, muito importante. Um abraço ao meu amigo João Gabriel, que hoje é o meu vice, um cara muito preparado, o João Gabriel do Jornal da Cidade, e que vai, hoje também tem entrevista dele, e a gente vai fazer um grande trabalho para Poços de Caldas. Então eu agradeço muito de estar aqui, e pode ter certeza, o nosso grande objetivo hoje é discutir a cidade de Poços de Caldas, construir realmente um projeto que seja vitorioso, e trabalhar em prol da nossa população. Principalmente retomar um trabalho bom que a gente vinha fazendo desde 2016 e foi interrompido. Então, abraço, espero todo mundo na minha live hoje, às 19 horas, hein, gente? Tá certo, Obrigada, é isso. Obrigado, Heloísio. candidato, doutor Heloísio Lourenço. E amanhã tem mais, não é isso, Amanda? Amanhã tem mais, continuamos as entrevistas aqui no Manhã Show, todo dia às 10 horas da manhã. Amanhã recebemos Hércules Tassinari e claro que você sempre é nosso convidado. Heloísio, obrigada, viu? Valeu, gente. Fiquem com Deus. Amanhã Boa a gente tarde, volta. Até mais. Tchau. Manhã Show. Band FM. Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.